Olá, professores, sejam bem-vindos a mais uma reunião de ATPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, componente curricular Geografia. Meu nome é Cristina, estou como professora coordenadora de núcleo pedagógico aqui na Diretoria de Ensino, região Campinas Oeste. Hoje temos um convidado especial que cedeu direitos de imagem e de divulgação deste vídeo à Diretoria de Ensino Campinas Oeste. O nosso convidado é o professor Dr. Raul Borges Guimarães. O professor é docente da Unesp, Universidade Estadual Paulista, campus de Presidente Prudente, no curso de Geografia. Ele desenvolve trabalhos ligados à linha de Geografia, Cartografia e Saúde. Conversei um pouco com o professor Raul a respeito dos desafios atuais que a pandemia tem colocado para os nossos professores na rede pública, principalmente aqui da Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Desafio de proporcionar aulas à distância, não presenciais, utilizando o aplicativo de mídias do Estado de São Paulo, ou disponibilizando roteiros de estudo aos alunos que não estão conectados, e o desafio também de engajar os alunos. Pensando nessas questões, gostaria que o professor falasse um pouco como a geografia pode auxiliar neste momento, enquanto uma disciplina que utiliza diversas linguagens para a compreensão e entendimento do mundo, como a linguagem cartográfica. E falar também de algumas possibilidades de trabalho articulados com as habilidades prioritárias desse segundo bimestre. Então, deixo vocês agora com o professor Raul Borges Guimarães. Bom, olá a todas e a todos. Eu agradeço o convite, da Secretaria de Educação, da Regional da Oeste Campinas, na figura da professora Maria Cristina, Oliveira, e para a gente estar discutindo, então, essa relação do currículo de geografia, do trabalho que o professor terá que desenvolver nesse segundo bimestre, pegando as habilidades específicas do segundo bimestre, e essa conjuntura que a gente está vivendo, uma conjuntura que pode se resumir entre enfrentar a pandemia da Covid-19, e, ao mesmo tempo, uma profunda crise econômica, que se aponta não só para o Brasil, mas no mundo inteiro. Na verdade, não se fala nem de recessão, Estamos vivendo um quadro de depressão econômica comparável ao fim da Segunda Guerra Mundial. Portanto, nós estamos falando de dois temas que vão nos acompanhar por vários meses, se não durante vários anos, Muita gente pensa que o problema da Covid-19 vai encerrar daqui a algumas semanas, a gente vai voltar para a vida normal e pronto. Não, mas o que se desenha é que esses dois temas, eles vão estar presentes na nossa vida e, portanto, na escola. Bom, eu sou professor do Departamento de Geografia da Unesp Presidente Prudente. Eu trabalho aqui há 30 anos e antes de me mudar para Presidente Prudente, eu morava em São Paulo. Eu trabalhava na rede básica, Quando eu dei 10 anos de aula, portanto, vocês estão falando com um professor que já trabalha há 40 anos, com o ensino da geografia. Aqui em Presidente Prudente, eu organizei o Laboratório de Geografia e Saúde. Esse tema é um tema que eu pesquiso há 30 anos. Há 30 anos que eu pesquiso a relação entre geografia e saúde. Evidentemente, não era o Covid-19, porque o Covid é uma doença nova, que surgiu a partir de um novo coronavírus que entrou no circuito humano. Esse coronavírus ele estava no seu reservatório silvestre, que seriam morcegos, lá no centro da China, e através da manipulação de morcegos por seres humanos em comunidades rurais lá do interior da China,
esse coronavírus, houve uma mutação desse vírus e ele começou a circular entre os seres humanos, dando origem a essa nova doença. Antes disso, antes de eu me debruçar sobre a Covid, a gente vem estudando várias outras doenças infecto-contagiosas e parasitárias, né, com destaque para a dengue, para a leishmaniose visceral, a doença de Chagas, dentre outras doenças. Bom, e aí você poderia estar perguntando o que tem a ver geografia com todos esses temas, né? Eu diria que a geografia ela tem uma forma de pensar a distribuição dos fenômenos no espaço, né, que ajudam muito a entender o que está ocorrendo, e é o que a gente vai discutir um pouquinho aqui agora com vocês. Então, o que eu combinei com a Maria Cristina é que, numa primeira conversa, nós vamos percorrer as habilidades priorizadas do segundo bimestre, né, e fazer essa relação entre esses dois temas centrais do mundo de hoje, que é a pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, né, e a crise econômica. Então, como que esses dois temas se relacionam, né, com o trabalho que você, professor de geografia, vai precisar desenvolver com seus alunos, né, aí na rede básica e pegando o oeste, né, regional oeste de Campinas. Então, nesse primeiro encontro, a gente vai tecer algumas considerações mais gerais, e eu combinei com a Maria Cristina retornar numa outra reunião para a gente discutir a aplicação desses conceitos, desses temas, né, em alguns exercícios práticos que podem ajudar os alunos a desenvolver as habilidades previstas. Então, como eu falei a vocês, a geografia nos últimos 100 anos, né, quer dizer, que é o acúmulo do conhecimento científico da geografia, ela desenvolveu uma forma de pensar o espaço. Então, a gente pode dizer que há um raciocínio geográfico, que, aliás, é um eixo presente no currículo do Estado de São Paulo, né? Que você tem essa preocupação com o pensamento espacial e formas de representação, que é um dos eixos, né, que envolve várias habilidades do currículo do Estado de São Paulo e que tem uma relação com o que está previsto na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Bom, e que princípios do raciocínio geográfico são esses? Eu vou destacar aqui 3 princípios fundamentais, que são princípios do raciocínio geográfico, que ajudam a entender o que está ocorrendo, né, no mundo hoje. O primeiro princípio é o princípio da localização. Tá? Esse é o princípio da localização, e se você for buscar lá no pensamento, a história do pensamento geográfico, nós vamos chegar no Paul Vidal de la Blache, discípulo da geografia urbana, né? Ele vai dizer que, o ponto de partida para a gente pensar, do ponto de vista da geografia, o que está ocorrendo, é responder a pergunta onde está. Tá? Portanto, é a pergunta do princípio da localização. Quer dizer, o ponto de partida para começar a pensar do ponto de vista da geografia é trabalharmos com a localização dos fenômenos. Quer dizer, onde que os fenômenos estão ocorrendo. E isso vamos dizer que é um princípio que ele perpassa todas as habilidades do 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Eu vou mostrar um pouco ali. Bom, o outro princípio é o princípio da distribuição. Então, a partir do momento que eu sei onde está, eu começo a observar como que o fenômeno se distribui pelo espaço. Portanto, você começa a responder uma outra pergunta, que é como está. Você tem onde está, como está, né? Bom, e à medida que eu vou perseguindo esse raciocínio, então, eu trabalho a localização dos fenômenos, eu analiso através de mapas como que esse fenômeno está distribuído, né? E começo a perceber uma conexão entre um fato e outro, entre um lugar e outro.
chegando à terceira pergunta, que é com quem? Com quem está? Então você tem onde está, como está, com quem. Então, o que está ocorrendo no Brasil hoje se conecta com fenômenos que ocorrem em outros lugares, né? Obviamente, um deles é a China, né? Como nós vamos comentar. Até chegar num segundo nível do raciocínio geográfico, vamos dizer que é um nível de maior abstração, que é o que se espera alcançar lá no ensino médio, que é uma compreensão de uma ordem espacial, né? Quer dizer, o que determina essa localização, a distribuição e a conexão é uma ordem, é uma estrutura espacial, fruto da história, fruto da maneira como a economia mundial organizou o espaço. E, portanto, você chega na última pergunta, que é o porquê é assim. Né? Buscar as causas, as relações de causalidade entre os fenômenos. Né? Então você veja como, por trás de todo esse debate, mesmo que isso não precisa ser dito para o aluno, né? Um menino de 11 anos, 12 anos, um aluno de 15 anos, 16 anos, mas ao estar trabalhando com as habilidades, né, previstas pelo currículo, nós estamos ajudando o aluno a desenvolver um raciocínio, a desenvolver a sua inteligência e a sua maneira de olhar para o mundo, né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela, vamos ver se dá certo, porque assim, nós estamos tudo aprendendo a mexer com essas ferramentas, né, pessoal? Eu, por exemplo, com meus 40 anos de magistério, você imagina lidar com tudo isso aqui, né? Ver se eu consigo achar. Tem várias coisas abertas. Aí agora acho que abriu aí, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, não. Aqui. Nós temos, eu separei nessa documento aqui do Word, cada página que eu vou mostrar, não sei se vocês conseguem, deixa eu ampliar aqui. Você tem aqui nessa primeira página as habilidades prioritárias do segundo bimestre do 6º ano, não é isso? Então, a gente vê aqui que a unidade temática é as formas de representação e pensamento espacial, ó, certo? E o objeto do conhecimento a ser trabalhado são mapas, imagens satélite, toda essa parte, a relação entre uma imagem satélite, a representação do espaço, as cidades, do espaço urbano, né? Bom, em relação ao trabalho do 6º ano, tem saído muito material, né, de cartográfico sobre a Covid, a distribuição da Covid, né? Eu quero indicar para vocês uma página, depois a Maria Cristina passa para vocês o link, que é essa página que eu criei na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Unesp, né, que chama Radar Unesp Covid-19. Tá? Então, nessa página, vocês têm assim, diversos mapas que vai mostrando a situação, né? Aqui nós temos é um mapa animado, né? Na medida, dia após dia, como que foi, tá vendo? A partir do dia 25 de fevereiro, então nós estamos falando da localização. Onde que estavam os casos confirmados no Brasil? São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Recife, Manaus. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um exercício de localização. Onde está? Onde que está o fenômeno? E isso, dia após dia, né, nós estamos fazendo um mapa, dia após dia, para a gente ver como que foi distribuindo os casos confirmados do coronavírus. Tá vendo? Então, é um mapinha que você pode baixar e mostrar para os alunos. Então, temos vários mapas aqui, né, de localização. E por falar em geoprocessamento, o que eu quero mostrar, eu adoro esse mapa aqui,
né, que é um mapa que mostra São Paulo, é uma imagem de satélite que mostra São Paulo à noite. Então, você vê em amarelo as luzes das cidades vistas na noite do dia 4 de agosto de 2013. É uma imagem que nós tiramos da NASA, né? E embaixo, o que está em vermelho, são os casos de Covid pelo estado de São Paulo, né? Então, você quer ver aqui, uma dica que eu dou para vocês é você baixar, você entrar na NASA, né? Aqui, ó, nós temos eu gosto muito desse site, que é da NASA, Observatório Terra, né? Earth Observatory. E é desse site aqui que eu cheguei nessa imagem, ó, Brasil at Night. Eu separei aqui para vocês, né? Maria Cristina estava lembrando que isso aqui tinha no caderno do aluno antigo, né? Mas eu acho que é uma imagem muito bonita, porque a imagem de satélite, então nós estamos falando de geoprocessamento, e essa imagem ela é gratuita, você pode baixar da NASA, tá? E você tem os pontos luminosos, que são as cidades, né? Então nós pegamos aqui o que seria do estado de São Paulo e chegamos nesse mapa aqui. Então é um mapa que tem uma imagem de satélite, né, da Terra vista à noite, e sobrepomos onde que estão os casos Covid. O que mostrou esse mapa, né? Primeiro, uma distribuição, né, que é o segundo princípio do raciocínio que a gente está falando. Você tem uma distribuição, que é o quê? Aonde tem mais pontos luminosos é onde mais tem Covid. Há uma relação entre a distribuição do Covid e as cidades maiores. Então, eu tô aqui já fazendo um segundo raciocínio, que é o da distribuição, né? Como é que está distribuído o fenômeno, tá certo? Bom, voltando às nossas habilidades, então, a gente estava falando aqui do sexto ano, que é a imagem satélite, mapas, formas de representação, né? É o tema que vocês vão ter que trabalhar. Quando a gente vai para o sétimo ano, o objeto do conhecimento é a formação territorial do Brasil, né? Como é que se foi formando o território brasileiro. E há uma íntima relação dessa formação territorial do Brasil e o modo como os casos Covid se distribuem pelo território brasileiro, né? A gente pode ver isso nesse outro mapa. Se eu pego aqui esse mapa do Brasil, aqui, ó, esses mapas do Brasil, né? Especialmente, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Esses daqui que eu gosto muito. Então, nós temos aqui total de casos confirmados, ó, no dia 11 de abril e dia 10 de maio. Então, um mês depois, como é que estava a distribuição de casos, né? Eu estou dizendo a vocês que essa distribuição de casos tem uma relação com a formação territorial do Brasil, né? Por quê? Porque eu tenho uma concentração dos casos na faixa litorânea, né? Então, na formação territorial do Brasil, né, a colonização portuguesa, ela é uma ocupação do litoral e ela vai formando o território brasileiro, se expandindo para o interior. E a distribuição do Covid no Brasil segue mais ou menos essa mesma estrutura, que tem, portanto, uma relação com a estrutura territorial do Brasil. Aqui na Amazônia, olha que coisa impressionante, né? Os casos vão seguindo as cidades ribeirinhas, portanto, nas margens do rio Amazonas, né? E depois nós vamos ver como no interior do Brasil está seguindo os eixos rodoviários, né? Então você tem aqui a BR-364, né? Aqui você tem a Belém-Brasília, né? Por aqui, ó. Você tem a de Curitiba,
Cuiabá, Santarém, um outro eixo rodoviário aqui, ó. Veja que coisa impressionante, como a distribuição dos casos tem a ver com a formação territorial do Brasil, né? Bom, então, você veja, isso aqui está no 7º ano, né, que é a discussão da formação territorial do Brasil. Quando vamos lá para o 8º ano, aqui a gente vai pegar o 8º e o 9º ano, é uma discussão do Brasil na ordem econômica mundial, né? Inclusive os diferentes contextos e os meios técnico e tecnológico na produção, né? Aqui eu não tenho nenhuma imagem que eu preparei para mostrar para vocês, mas a gente pode, com certeza, podemos relacionar o tema com a globalização, né? Nós estamos falando da primeira pandemia, né, da era da globalização. E a circulação do vírus pelo mundo seguiu o sistema técnico, científico, informacional, né? Então, a relação essa circulação viral, ela tem uma relação com o quê? Primeiro, como que um vírus saiu lá do interior, né, da China, e em 4 meses ele estava em 220 países do mundo, né? Primeiro, que isso tem uma forte relação com o tráfego aéreo, o sistema de transporte aéreo, né? Então, o vírus foi se disseminando através dos principais aeroportos do mundo. E isso ocorreu no Brasil, né? O vírus entrou por diferentes portas. O primeiro caso foi identificado em São Paulo, dia 26 de fevereiro, né? Mas você tem uma entrada em Fortaleza, uma em Manaus e outra em Brasília, que são 4 nós do sistema aéreo brasileiro, tá certo? Então você tem um intenso fluxo, né, da economia mundial, a integração entre os países, e que se relaciona com, que a gente pode chamar isso do sistema técnico, né, da globalização, que possibilitou que um vírus saísse lá do centro da China e se espalhasse pelo mundo inteiro em 4 meses. Isso nunca aconteceu na história da humanidade, né? A humanidade já teve outras pandemias, né? Você tem a peste negra na Idade Média, você tem a gripe espanhola no começo do século XX, mas 100 anos depois o mundo foi atingido por uma outra pandemia, que é essa que nós estamos vivendo, e que é fruto um pouco dessas características da globalização. Então, isso é um tema que está no 8º e no 9º ano, previsto para o 2º bimestre, né? Bom, avançando aqui para o ensino médio, a gente chama atenção. Eu vou pegar aqui o primeiro ano, fala de fluxos e redes geográficas, a globalização e as redes geográficas, né? E no 2º ano, redes urbanas, o estado da urbanização, a rede urbana brasileira, né? Então eu vou colocar novamente aqui a tela, mostrar para vocês um mapa que nós fizemos, porque o que está colocado no ensino médio, né, ele aponta para um fenômeno que a gente vem estudando no meu laboratório, que é o da difusão espacial, né? E o que a gente percebeu? Esse mapa que vocês estão vendo é o quê? Quanto mais vermelho, são casos mais antigos, né? Então, o que nós fizemos nessa técnica cartográfica? Você coloca o primeiro caso em cada município brasileiro. Aqui você tem no estado de São Paulo. Primeiro caso de cada município, tá? E essas cores, então, dizem respeito ao tempo. Então, quanto mais antigo o vermelho, quanto mais recente, vai caminhando para o azul. Muito bem. O que a gente percebeu aqui?
que saindo da área metropolitana de São Paulo, a difusão ela foi ocorrendo através de uns eixos, e aí Campinas, né, é uma porta de saída da área metropolitana, pela Anhanguera, então você tem aqui Ribeirão Preto, em direção a Minas, o Vale do Paraíba, né, e você começa a identificar algumas cidades do interior que têm uma importância né, na distribuição dos casos. Resumindo a história, isso tem uma relação, pessoal, com os eixos rodoviários, como eu disse, e com a rede urbana, né? A gente usou de uma técnica estatística para análise da difusão espacial, e a gente conclui que o modelo de difusão é o modelo hierárquico. O que significa isso dentro da análise espacial? O modelo de difusão hierárquico é um modelo que o fenômeno se distribui, né, num efeito de cascata. Então, o Covid surgiu nas cidades maiores e foi chegando das cidades maiores para as menores, tá certo? E isso tem uma relação com a rede urbana e com a hierarquia urbana, né? Portanto, você tem cidades que têm um peso maior, né? E portanto, bom, e aí concluímos, né, essa minha exposição, chegando aí no terceiro ano, e a ideia é trabalhar a América Latina, principalmente, né, e essa questão do mundo contemporâneo, choque de civilizações, mas o principal temática é olhar para o mundo na escala regional, pensando na América Latina, e aí a gente desemboca num tema, né, que está posto, que é a relação da pandemia com a crise econômica, ou seja, com a recessão que está a caminho, e como eu havia dito, não é nem recessão, é uma coisa mais profunda, que é uma depressão econômica. Portanto, você tem uma paralisação da economia mundial, né? Isso não é só o Brasil, isso é no mundo, o mundo inteiro terá que enfrentar, né, um problema que foi visto somente com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Então, nós vamos viver, né, portanto, muitos anos lidando com esse problema que foi criado e portanto, como eu disse, tanto a crise econômica quanto a saúde serão temas que o professor de geografia terá que lidar na sua escola, onde trabalha, por diversos anos, tá? Por isso eu me dispus, eu vim aqui conversar com vocês através do convite da Maria Cristina, e espero que a gente possa estreitar os nossos laços aí nas próximas semanas e fazer esse debate. Quer dizer, como envolver a escola, o estudo da geografia, para compreender esse momento que nós estamos vivendo? Fica aí essa pergunta, e eu agradeço, então, o convite da Maria Cristina. Tchau para vocês. Agradecemos ao professor Raul Borges Guimarães pelas enriquecedoras contribuições a respeito da pandemia do novo coronavírus e a crise econômica mundial, articuladas habilidades priorizadas pela Secretaria da Educação nesse segundo bimestre. Gostaria de ressaltar que gostei muito da articulação feita em relação aos princípios fundamentais do raciocínio geográfico, tais como conexão, ordem, distribuição. Espero que esta reunião tenha contribuído para o saber pedagógico de vocês, professores, e obrigado pela presença. Até a próxima.